Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a aula de pensamento sistêmico. Eu acho que você deve estar pensando, pensamento sistêmico? O que vem a ser isso? Pensamento, uma forma de pensar. Sistêmico, talvez me lembre sistemas. Então é uma forma de pensar em sistemas? Bom, é por aí. Baseado na teoria dos sistemas? Sim, é por aí. Porém, nós vamos ver aqui no próximo slide o que realmente é esse pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico é uma forma de abordagem da realidade que surgiu no século XX, em contraposição ao pensamento reducionista mecanicista, herdado dos filósofos da Revolução Científica do século XVII, como Descartes e Isaac Newton. Olha só, no século XVII, houve uma revolução científica. Como foi isso? Igreja vai para lá, filosofia vai para lá, ciência vai para outro lado, se separa tudo. E tem mais, além disso, você é uma máquina, você não é um ser humano. Na verdade, você nasceu para produzir, para ser um status quo. Essa foi a ideia do Descartes nessa época, da teoria mecanicista cartesiana, foi implantada no ser humano e até hoje isso está em nós. Às vezes nós comunicamos aos mais velhos, por exemplo, algum problema, e o que a gente escuta? Você está com frescura. Por exemplo, depressão é frescura, né? Qualquer coisa que você tiver hoje, talvez para os mais antigos seja, você está com frescura. Por quê? Nessa época, a ideia aqui original era: você precisa produzir, você tem que trabalhar e você vai valer o que você tem. Então você é uma máquina. E aquilo que é a sua essência, como amor, como compaixão, como os sentimentos, isso você não precisa para sobreviver. E aí essa ideia dessa revolução científica vingou e está até hoje na nossa mente. Agora que no século XX, baseado em muitos pensadores, veio o pensamento sistêmico. Mas o pensamento sistêmico nada mais é do que o nosso pensamento natural, a forma como pensamos. O que na verdade, nessa época do século XVII, foi implantado em nós uma forma de pensar ligado a máquinas, ligado a um raciocínio lógico, ligado a uma mente analítica. Tá bem, você tem essa mente analítica, você é um ser consciente, você consegue fazer coisas que a máquina faz, mas você não é uma máquina. Essa é a ideia principal aqui do pensamento sistêmico. Então perceba o seguinte, há um tempo atrás eu fiz uma palestra em Campina Grande, Paraíba, num seminário de conciliação, mediação, arbitragem e negociação. E aí eu falei sobre 3 tempos em que vivemos. No século XVII, o homem deveria ser uma máquina, porque assim a sociedade estava requisitando. Nesses tempos em que estamos vivendo, nós descobrimos que nós não somos uma máquina. Por quê? Porque nós não conseguimos executar o que as máquinas executam hoje. Não é à toa que profissões estão desaparecendo, porque as máquinas conseguem fazer aquilo que o ser humano não consegue fazer, num raciocínio lógico. Então eu percebi, algumas pessoas, algumas comunidades, algumas pessoas, alguns grupos já perceberam que não dá para ser uma máquina. Eu não consigo ser uma máquina. Então, se eu não consigo ser a máquina, quem eu sou? Aí sim, aqui do século XXI em diante, nós vamos perceber que nós temos características que podem levar a uma mente analítica, mas nós somos seres humanos e máquinas são máquinas. A ideia do pensamento sistêmico é fazer você primeiramente entender isso. Entenda que
máquina é máquina, ser humano é ser humano. Quando você consegue dividir isso, perceber que você mesmo criou a máquina e que você mesmo é o ser humano, você consegue agora pensar, iniciar um pensamento sistêmico. Sair dessa caixinha que fomos colocados no século XVII através da Revolução Científica, sair disso porque realmente isso nos torna pessoas julgadoras, pessoas que não têm bons relacionamentos. E a gente vai ver que características são essas do pensamento reducionista, mecanicista ou mesmo cartesiano, que a gente chama por conta do René Descartes, para um pensamento sistêmico, uma visão sistêmica, uma percepção sistêmica. Isso é lindo pensar que pensadores foram evoluindo o conhecimento até perceberem que realmente estavam enganados em buscar ser um status quo. Nós não valemos o que nós temos, nós valemos o que somos. Nós temos que sair do nível do ter e ir para o nível do ser. Essa é a ideia do pensamento sistêmico. Uma ideia que traz para a gente um todo e não partes individuais. Vamos dar uma olhada nas características de um e de outro. Gente, não tem como falar de pensamento sistêmico sem falar sobre o pensamento mecanicista. Porque o pensamento sistêmico, como disse no slide anterior, contrapôs o pensamento mecanicista. Essa é a ideia principal. Então, a primeira característica que nós vemos do pensamento sistêmico é que o foco é em um todo. Já no pensamento mecanicista, o foco é nas partes. Então, olha só, gente, eu sempre falo, não tem como a gente focar, por exemplo, numa TV, ok? A TV é uma parte, mas um todo por trás da TV está o quê? Digamos que eu tenho um conflito com a TV. A TV queimou, tá? A TV queimou, ela apagou. Então, se eu pensar nas partes, eu tenho uma TV que quebrou, ponto. O que eu vou fazer no próximo passo? Pensar na próxima parte. Qual que é a próxima parte? O fabricante, se está na garantia, há uma pessoa que vai consertar e etc, etc e tal. Porém, eu comprei essa TV tem um mês e já quebrou. Então eu já ligo e já começo a me estressar com as pessoas. Por quê? Porque eu estou pensando nas partes. Se eu pensar no todo, eu vou ter que incluir todos os envolvidos por trás da TV. Por exemplo, a pessoa que entregou a TV para você, a pessoa que vendeu a TV para você, a pessoa que fabricou a TV, tá? Que comercializou a TV, a pessoa, a transportadora. Eu vou também ter que incluir os engenheiros que construíram a TV, vou ter que incluir a matéria-prima, quem fabricou a matéria-prima, vou ter que incluir o clima, o contexto, eu vou ter que incluir tudo para saber e compreender por que realmente a TV queimou. Mesma coisa em um conflito pessoal, em um relacionamento que você tenha. Digamos, você brigou com o seu namorado ou sua namorada, ou com seu noivo ou sua noiva, ou com seu esposo ou sua esposa. E a briga foi por causa de um copo. Olha que legal. Brigaram por causa de um copo que foi deixado sujo na pia. Quem deixou? O maridão, ou o namorado, ou o noivo, deixou sujo lá na pia. Ok? Então, o que acontece sobre este copo que foi deixado sujo? A esposa vai lá, reclama para o marido, ele falou, nós não vamos brigar por causa de um copo, etc. E aí desencadeia vários conflitos e várias confusões, e um começa a machucar o outro com palavras e etc. Bom, se eu analisar as partes, primeiro, brigaram por causa de um copo. Essa é a parte. Acabou.
vamos resolver a questão desse copo. É assim? Não, não é assim, porque assim é o pensamento mecanicista. Então eu tenho que focar no todo. Primeiro, por que eu deixei o copo? Né? Por que eu deixei o copo lá sujo? Segundo, por que você se exaltou por causa do copo? Você está passando alguma coisa? Tem algo que não foi resolvido comigo e aí a gente está trazendo para cá com esse copo? Eu estou começando a aprofundar no todo, tá? Mas essa conversa não termina agora. Então, vamos conversar porque a gente tem discutido recentemente, tem algumas coisas que não estão resolvidas. Então, o copo automaticamente já é esquecido, porque a questão que está aparente não é realmente um conflito. Então, se eu tenho um pensamento mecanicista nessa hora, eu vou focar no copo. Se eu tenho um pensamento sistêmico, eu vou focar no todo. O que está acontecendo aqui? Conseguiram entender? Então, essa é a relação entre o pensamento mecanicista e o pensamento sistêmico, quando o foco é no todo ou nas partes, tá? Então, essa conversa sobre o copo pode acabar na criação, ou na criação que você teve dos seus pais. Entende? Não, é porque realmente eu tive uma criação onde eu não lavava os copos e os pratos. Então, pode ir por essa linha? Pode. Por quê? Porque eu vou ter que incluir o sistema familiar de cada um nessa conversa. Então, por isso que eu preciso entender realmente profundamente um todo, para poder realmente compreender as partes, tá? Então, o pensamento mecanicista vai nas partes e fica na parte. O pensamento sistêmico, ele foca no todo para entender as partes, compreender as partes. Entenderam? Ok? Agora, a segunda característica é que o foco é nas pessoas. Como é isso? Foco nas pessoas. Já o pensamento mecanicista, o foco é nas coisas. Olha só. O pensamento mecanicista acredita que as coisas são fruto do relacionamento entre os seres humanos. Lembra que eu falei que você é o que você tem para o pensamento mecanicista? Então, nessa linha, a prioridade, o que é primário para o pensamento mecanicista são as coisas. Olha só, gente, eu estou falando sobre o pensamento mecanicista, mas esse pensamento pode estar em você, ok? Porque o pensamento mais comum visto hoje na humanidade é o pensamento mecanicista. O pensamento sistêmico é algo que veio por agora e que a gente está começando a se acostumar com ele. Então, pessoas que focam nas partes, pessoas que focam nas coisas, têm um pensamento mecanicista. Que bom que você está aqui para você olhar nesse cardápio lindo, essas duas opções e escolher a sua, ok? Então, esse foco nas coisas é foco no materialismo, foco nas coisas, foco no que realmente importa para o mecanicista, ok? E aí, o pensamento sistêmico diz, não, foco nas coisas não, as coisas são secundárias. O que é primário aqui é os relacionamentos, as pessoas. Então, o pensamento sistêmico vai buscar aí o relacionamento com as pessoas. Essa é a ideia. Essa é a ideia do pensamento sistêmico. Foco na relação entre as pessoas. E é esse o nosso foco, gente. Precisa ser no próximo. O que você vai fazer tem que servir ao próximo, não servir às coisas. Você vai ter as coisas naturalmente, só que de forma secundária. Foque no que é primário, que é os relacionamentos, que é as pessoas. Essa é a base aí do pensamento sistêmico. Foco na realidade e no contexto. A base do pensamento sistêmico, característica do pensamento sistêmico. Já no pensamento mecanicista, é foco no que é certo ou errado. Olha só, gente, o fato é que você deixou o copo lá na pia. Isto está certo ou está errado? O foco do pensamento mecanicista é encontrar isso.
você está errado, porque o copo não é para ficar sujo. Você tem que lavar o copo toda vez que você usa. Foco do pensamento mecanicista. Foco do pensamento sistêmico é qual a realidade que a pessoa se encontra nesse momento. Digamos que ela estava apressada para sair para o trabalho e deixou o copo e saiu muito rápido, não tinha como. Ou que estava acontecendo alguma urgência. E aí ele pegou e saiu. Então eu preciso enxergar a realidade que a pessoa vivia naquele momento, juntamente com o contexto. Em que contexto ele estava inserido? Como funcionavam essas interações do copo, da limpeza, da pia, da louça? Como funcionava? Como funciona esse contexto todo? Né? Então eu preciso observar tudo isso aqui, a realidade e o contexto, para não chegar e falar o que é certo ou o que é errado diante de uma circunstância baseada apenas na parte. Entende? Entende como é importante a gente ter uma visão, um pensamento, uma percepção sistêmica? Quando nós temos esse aprofundamento sistêmico, nós saímos de algo que corre muito risco. A gente vai falar mais para frente porque é um risco tão grande pensar de uma forma mecanicista. Então, na quarta característica é foco na cooperação. No pensamento mecanicista é foco no controle. Olha só, o pensamento sistêmico aqui nessa característica está visando a cooperação entre as pessoas. Olha só, não é porque você está passando, deixou esse copo aqui que eu não posso te ajudar, não, eu posso cooperar. Quando você esqueceu, quando você não puder fazer, eu posso fazer isso, tá? Então, eu quero compreender tudo isso, mas eu posso também te ajudar nessa tarefa aqui de casa. Por exemplo, tá, gente? Eu estou usando esse exemplo para que vocês possam ir construindo aí uma metáfora sobre o pensamento sistêmico e mecanicista. Então, a cooperação é um pensamento sistêmico. Por outro lado, o pensamento mecanicista quer o controle. Tipo, não, você tem que deixar o copo limpo e acabou. Você não vai sair ileso disso. Você tem que deixar esse copo limpo. E o contrário também é verdadeiro, tá, gente? Pode acontecer de um homem ter essa limpeza, ter esse cuidado, ok? E a mulher também pecar por esta questão do copo, tá? Que fique claro que pode acontecer dos dois lados. Então, o foco no controle do pensamento mecanicista faz com que haja uma certa manipulação em controlar as pessoas ali daquele ambiente, de qualquer lugar que seja, tá? Na quinta característica, quinta característica, o foco aqui do pensamento sistêmico é no processo. O pensamento mecanicista foca na estrutura, tá? Então não é a estrutura da minha empresa, não é a estrutura da sua casa. A ideia não é focar nessa estrutura, a ideia é focar no processo. Porque para o pensamento sistêmico, toda estrutura é parte de um processo. Então eu preciso realmente entender como que é o processo da sua casa, como que é o processo da empresa, como acontece passo a passo as coisas, não como está estruturado agora neste momento. Eu não olho estagnado, eu não olho para uma imagem pausada, eu olho para um processo ocorrendo, tá? Para que eu possa entender e compreender um todo. Essa é a ideia. Foco na compreensão e solução, esse é o pensamento sistêmico. Por outro lado, nós temos o pensamento mecanicista, que o foco é em achar o culpado e punir. Olha só, é o foco no culpado e na punição. Que legal! Pensa num conflito como a questão do copo. A ideia aqui é que a outra pessoa envolvida vai chegar para compreender e para solucionar junto tudo isso. Lembrando,
Não é possível solucionar primeiro e compreender depois, tá? O ideal é compreenda primeiro e depois solucione, ok? Dentro do pensamento sistêmico, essa é a linha. Primeiro compreende, depois soluciona. Primeiro ouve o que ocorreu, qual o contexto, qual a realidade, coopera, veja o processo como um todo e agora sim vamos partir para uma solução. Então, como a gente faz agora, meu marido, meu esposo ou minha esposa, minha noiva, minha namorada, meu namorado, como que a gente faz agora para resolver essa questão do copo? Bom, agora eu estou disposto, agora que eu fui compreendido, eu estou disposto a lavar o copo sempre que eu perceber isso. Agora, se eu falhar nesse processo, eu gostaria da sua cooperação, que eu me predisponho realmente a não falhar mais nesse processo. Porém, se eu falhar, quero a sua cooperação no processo. Então percebam que o pensamento sistêmico tem uma estrutura muito forte de trazer um bem-estar para você. Já o pensamento mecanicista traz um peso enorme, porque agora quem é o culpado? Quem deixou o copo sujo. E o que vamos punir ele de que forma? Vamos esculhambar tudo, vamos xingar tudo, vamos falar para ele lavar todas as louças agora, daqui para frente, não sei. A ideia é achar o culpado e puni-lo. Agora, por outro lado, no foco do pensamento sistêmico, nós temos o foco dos fatos. Isso é muito interessante, gente. Olha só, do outro lado, o pensamento sistêmico está focando aonde? Foco nas interpretações. Que foco nas interpretações é essa? Olha só, quando acontece alguma coisa, a nossa mente ela processa e julga aquele acontecimento. Acontece que a maioria das vezes, quando nós julgamos aquele acontecimento, nós estamos focando na interpretação que eu tenho sobre aquele acontecimento. Digamos que você esteja vendo um vídeo onde a pessoa saia correndo na calçada sem camisa, ok? E uma câmera de filmagem pega ele saindo correndo. E lá na frente tem uma mulher, tá? Que está com uma bolsa aqui, bem tranquila, bem relaxada. O que sua mente pensa que vai acontecer? Primeiro pensamento, a primeira foco aqui talvez seja nas interpretações, baseado no pensamento mecanicista. Então eu vou pensar o seguinte. Primeira coisa, esse cara pode provavelmente assaltar essa moça que está com a bolsa. Pode levar a bolsa dela e assaltá-la, ok? Segunda coisa, não, esse cara aí ele está só malhando, só correndo, é isso que ele está fazendo. Não, na verdade ele não estava malhando e ele não ia roubar bolsa nenhuma. Na verdade ele estava indo pegar um ônibus, e aí não deu tempo ele vestir a camisa, o ônibus estava quase saindo, e ele estava correndo para conseguir pegar esse ônibus. A ideia é, onde que a gente ia conseguir construir uma resposta exata do que aconteceu, baseado em interpretações? Então a possibilidade de eu julgar aquele rapaz é alta. E aí, o que eu teria que fazer? Eu tenho que ver o processo, eu tenho que compreender, eu tenho que conhecer a realidade, o contexto, eu tenho que ver um todo, eu tenho que ver o que aconteceu ali para que eu possa enxergar o que é os fatos. Então, se eu focar na parte, ou seja, focar naquela filmagem, se eu focar no que é certo e no que é errado, se eu focar no controle, na estrutura, ou seja, no que eu estou vendo na imagem, eu vou ter uma interpretação. E aí eu vou julgar aquele acontecimento e talvez não seja a realidade, o contexto que a pessoa esteja vivendo.
Então eu preciso focar nos fatos. Quando eu foco nos fatos, gente, eu preciso ter todas essas características acima, para que eu possa focar realmente no que é importante e poder ter alguma resolução sobre essa questão, ok? Então nada de interpretações, porque interpretações podem virar julgamentos. Por exemplo, a pessoa está ali pensativa do seu lado, você olha para o lado, ela está pensativa, o que é que você diz? Você pode olhar para ela e dizer, está acontecendo alguma coisa? Você está triste por quê? Entende? E às vezes a pessoa está pensando em alguma ideia criativa, está meditando, está raciocinando, e aí eu crio já interpretações sobre aquele cenário, sobre aquilo que eu estou vendo. Então é importante eu perceber que o pensamento sistêmico nos fornece um cardápio de situações, um cardápio de opções para que eu possa evitar aquela interpretação, aquele julgamento, ok? Muito importante isso. No próximo slide a gente vai ver a forma de julgar de cada tipo de pensamento. E agora eu tenho foco na qualidade. De um lado, o pensamento sistêmico tem um foco na qualidade. De outro lado, o pensamento mecanicista foca na quantidade. Quantidade, olha só. Então, o pensamento mecanicista, ele tem um raciocínio lógico, ele pensa como uma máquina. Então, ele precisa de números, precisa de quantidade. E já no pensamento sistêmico não é assim. Primeiro eu preciso ver a qualidade disso, o que eu vou entregar disso, que qualidade eu estou tratando os meus conflitos, com que qualidade eu estou fornecendo o meu produto, o meu serviço, não é? Então pense sistêmico para pensar em qualidade. Pensamento sistêmico, última característica, foco no conhecimento objetivo. Já no pensamento mecanicista, o foco é no conhecimento contextual. Está invertido aqui, gente. Inverte aqui, ó. O foco no conhecimento contextual está dentro do pensamento sistêmico. Não vou regravar o vídeo. E troca o foco no conhecimento objetivo, coloca aqui no pensamento mecanicista. Eu vou corrigir no slide, mas no vídeo vocês troquem essa informação, tá bom? Então, olha só, foco no conhecimento objetivo é um pensamento mecanicista. Mecanicista. O que é um pensamento objetivo? É um pensamento focado nas partes, é um pensamento focado nas coisas, no que é certo, no que é errado, no controle, na estrutura, buscando o culpado, a punição, fazendo interpretações. Então, pensamentos objetivos são finais, são nas partes finais e não no todo. Já quando eu penso no foco no conhecimento contextual, eu preciso ver um todo. Qual é a realidade, qual o processo, eu quero conhecer as partes, mas a partir de um todo. Foco no conhecimento contextual, preciso saber o contexto em que as coisas estão inseridas e as pessoas estão inseridas. Assim, eu tenho um conhecimento mais absoluto, mais preciso e não interpretado ou julgado, ok? Então, fica essas características aí do pensamento sistêmico e o pensamento mecanicista. Vamos para o próximo slide. Qual a forma de julgamento do pensamento sistêmico e do pensamento mecanicista? Isso é muito, mas muito importante. Você já foi julgado ou julgada? Provavelmente sim, e é todos os dias, além de julgar também as pessoas. Legal, porque julgamento não é uma coisa simples e fácil de entender. Já quero aqui compreender todas as vezes que você julgou, todas as vezes que você foi julgado, tá? Não é fácil lidar com a nossa mente em relação a essas coisas.
Julgamento é uma coisa muito complexa, a gente vai falar em outras aulas para vocês, tá bom? Mas agora, no momento, a gente precisa focar no pensamento sistêmico mecanicista e a forma de julgamento de cada um. No pensamento mecanicista, o julgamento é pontual. Já no pensamento mecanicista é generalista, generalizado, ok? Então, por exemplo, eu posso falar para você, você é um desorganizado, você nunca atende a minha ligação, você é uma pessoa estressada. Eu estou generalizando as informações. Agora, se eu for pontual, eu posso falar assim, ó, tentei ligar 3 vezes para você, mas você não atendeu. Então, se eu fui pontual aí agora, eu tive um pensamento sistêmico. Se eu fui generalista, eu falaria, você nunca me atende. Generalizei. Mas se eu for pontual, liguei 3 vezes para você e você não me atendeu. O que aconteceu? Ok? Ponto. Fui pontual. Esse é o pensamento sistêmico. Para evitar agora um julgamento e um estresse, né, na pessoa que está recebendo essa informação. Receber informações generalizadas realmente traz para nós um desconforto enorme, tá? Então, seja pontual no que você quer falar. Se você quer levar uma informação com leveza para a pessoa, fale com leveza, fale pontual, fale objetivo naquela situação. Olha só, você deixou o copo, ok, na pia, sem lavar. O que aconteceu? Agora eu posso chegar para ele e dizer, você nunca lava as coisas, você é um desorganizado, você é desleixado. Olha só o tanto de informações generalistas que eu estou levando para aquela pessoa naquele momento. Vou causar um caos, muito provavelmente, na comunicação. Já no pensamento sistêmico, no segundo ponto da forma de julgamento, a realidade é compartilhada. O que a realidade é compartilhada? O outro vê a mesma informação que eu estou entregando para ela. Então, se eu falei para ele que ele deixou o copo ali e o copo não estava lavado, ele também tem que ver essa realidade. Agora, se eu chego para ele e falo que ele nunca lava a louça, que ele nunca deixa as coisas limpas, ele não consegue enxergar essa realidade e não vai ser uma realidade compartilhada. Não vai compartilhar dessa mesma realidade que você está trazendo para ele. Então, por isso que é importante. O que eu estou levando para a pessoa é algo que compartilha a mesma visão, a mesma percepção. É importante ter esse time aí para que os conflitos não cresçam em você, tá? Pensamento sistêmico, terceira forma de julgamento, sem diagnósticos definitivos. Já no pensamento mecanicista, o diagnóstico é definitivo. Foi o que eu falei, né? Você é um desorganizado. Ponto. Diagnóstico definitivo, generalizado e não é uma realidade compartilhada. Foi uma sentença, né? Já no diagnóstico do pensamento sistêmico, não tem diagnóstico definitivo, uma vez que eu fui pontual e falei sobre aquilo que aconteceu naquele momento. Quarto ponto, quarta forma de julgamento, o outro ouve, ok? Abre o ouvido para que ele possa receber as informações. Já no pensamento mecanicista, o outro tende a se defender. Olha só, se eu levo algo generalista, que a realidade não pode ser compartilhada, que sou um diagnóstico definitivo, o que o outro vai fazer? Se defender. Ele está sendo julgado. E aí, por isso, ele vai se defender. Bom, esse aí não sou eu. Já no pensamento sistêmico,
nós temos aqui uma posição em que abre o sinal para comunicação. Uma vez que ele ouviu, agora ele vai abrir o sinal para a comunicação. Do outro lado, no pensamento mecanicista, fecha o sinal para o relacionamento. Eu já me defendi, eu não quero muita conversa com você, não quero conversa com essa nossa comunicação, com esse nosso relacionamento neste momento. É muito importante, gente, vocês entenderem que nós temos uma estrutura de pensamento. Essa estrutura de pensamento nos leva a ter bons relacionamentos ou maus relacionamentos. Por isso que nós temos que fazer uma opção, né? Uma opção óbvia, né? Que é o pensamento sistêmico, para que nossos relacionamentos não sejam prejudicados. Essa é a ideia. Então, pelo lado, abre o sinal para a comunicação, pelo outro lado, fecha o sinal para o relacionamento. No pensamento sistêmico, aqui nesse ponto, busca a compreensão. E aí no pensamento mecanicista, busca punir ou premiar. Bom, se você fizer certo, eu vou te dar um carro. Se você passar na faculdade, na universidade, na federal, eu vou te dar um carro. Se você fizer isso para mim, eu vou te dar isso. Se você não fizer, você não vai tirar a carteira de motorista. Não é assim? Não é a forma mecanicista que nós recebemos há muito tempo e até hoje está em nós? Então o pensamento sistêmico busca compreender e não punir ou premiar. E no último ponto, o risco do julgamento do lado do pensamento sistêmico é muito baixo. Eu não estou dizendo para você que, utilizando todas essas façanhas do pensamento sistêmico, você não vai eventualmente julgar. Porque a nossa mente, ela pede o julgamento várias e várias vezes. A nossa mente foi preparada para julgar. Porém, o julgamento não era para o outro, era para nós. Mas isso é um assunto para outra aula. Ok? Já no pensamento mecanicista, o risco de julgamento é alto. Isso para não dizer que aqui tudo vai ser julgamento. Quase que 100% de julgamento vai ocorrer aqui. Mas eu quis dar essa relação de alto e baixo, para que vocês entendam o que realmente é o impacto que tem a forma de pensar sistêmica e a forma de pensar mecanicista, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desta aula e até a próxima aula.